Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui em mais um vídeo, trazendo mais uma das nossas aulas aqui da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos na lição de número 10. Nós vamos falar sobre a missão do discípulo de Cristo, né? Então, lição de número 10, a missão dos discípulos de Cristo. Essa lição é extremamente importante. Sei que eu falo isso todo vídeo, mas é importante. E hoje nós vamos falar sobre missão, que é exatamente a tarefa que Deus delegou para nós. Então, na sua revista ou na sua Bíblia, tem o texto áureo. O texto áureo é Marcos capítulo 16, versículo de número 15. Vamos abrir nossas Bíblias? Eu não quero falar só do versículo 15, eu quero falar dos outros. Mas, vou utilizar o texto de referência que tem aqui na nossa revista também. O texto de referência, ele tem os outros versículos que eu quero tratar aqui com os irmãos hoje. Então, vamos lê-los. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido ao céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Então, olha que interessante. Deus ele deu essa missão antes de partir. Ele não disse alguns para irem, ele disse para todos irem, pregando por todo mundo. E a verdade aplicada aqui também é excelente, então vamos ler. Como os discípulos de Cristo devemos cumprir com perseverança, humildade e compaixão a missão que ele nos entregou. Então Deus nos entregou essa missão, Jesus nos entregou essa missão para nós irmos sendo testemunhas dele. E, amados irmãos, hoje eu não quero que a aula seja mais como se fosse um estudo. Eu quero que seja reflexiva. Por quê? Muito se é falado de missão. Nós falamos sobre missão, nós ouvimos sobre missão, seja num culto de missões, ou você ouve que é necessário sim pregar, mas o que nós devemos é entender a importância disso. Então eu quero muito mais que esse vídeo seja reflexivo para nós entendermos a importância. Romanos capítulo 10, versículo 14 e 15 diz: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, Paulo ele mostra uma cadeia muito lógica aqui. Primeiro, para crer precisa ouvir. Para ouvir precisa que alguém pregue. E para pregar, alguém precisa ser enviado. Deus ele nos enviou. Para o quê? Para pregar. E para pessoas ouvirem, e para depois que essas pessoas ouvirem, elas crerem. E continuar esse ciclo de pessoas que creem de verdade. Então, Deus ele deu uma missão a nós, ele chamou pessoas para alcançar outras pessoas. Deus ele nos enviou. Então, Deus ele continua a enviar. Não somente um ou outro, mas todos nós. Então, o que nós devemos entender é que nós, como os discípulos de Cristo, nós somos enviados por Deus. Porque a quem Jesus estava falando naquele momento, quando ele estava perto de ser assunto aos céus? Ele estava falando para os seus discípulos, os 11 discípulos que ele escolheu. E ele falou e ele ordenou que eles issem pelo mundo, pregassem e fizessem discípulos. Mas, aí vai a questão. Nós estamos muito acomodados em não cumprir essa missão que Deus ele nos deu. Mas, Lucas, como que eu posso ir e pregar a outras pessoas? Existem diversas formas para isso. Principalmente a nossa vida. A começar pela nossa vida. Então, a primeira pergunta é a seguinte que eu quero falar para você que está vendo esse vídeo.
Quantas pessoas conheceram Jesus por causa da sua vida? Então, quantas pessoas chegaram a crer em Deus por conta do que você fez, da forma que você vive? Porque essa é a pregação que mais chama pessoas, que mais fazem pessoas permanecerem. O nosso exemplo de vida. Então, o nosso exemplo de vida é uma pregação, é uma carta aberta para esse mundo, dizendo que você serve a Jesus. Porque, como disse Jesus, que aqueles que creem em mim fazem as mesmas obras que eu faço, né? Como Jesus ele disse. E você, tem feito as mesmas obras de Jesus? Tem vivido aquilo que está nas Escrituras Sagradas? Mas aí que vai o ponto. Para eu viver assim como Jesus viveu, eu preciso saber. Então, aqui vai um ponto importante. Você que está assistindo essa aula, você está buscando conhecimento. Está buscando conhecimento, isso para você aplicar na sua vida. Essa aula de missão também é exatamente isso. Para você examinar você mesmo e ver nos pontos que você precisa ajustar. Para você ser um discípulo de Cristo melhor. E para ser um discípulo de Cristo melhor, você tem que espalhar a mensagem de Deus. E como eu faço isso para espalhar a mensagem de Deus? Primeiro ponto. Viver uma vida digna de quem chamou você, que é Jesus Cristo. Mudando os seus atos, sendo uma pessoa melhor e refletindo a imagem perfeita que é de Jesus. Óbvio que difícil se comparar nesse padrão, como nós falamos na aula anterior sobre santidade. É um padrão muito difícil de alcançar, mas é um padrão que nós devemos lutar até o nosso último dia, para nós chegarmos o mais perto possível. E outra pergunta bem provocativa que eu faço aqui. Se Jesus somente tivesse você para continuar a sua missão, essa missão estaria segura ou ninguém mais conheceria ele? Então aqui vai a pergunta. Se o evangelho só dependesse de você, o evangelho ele morreria ou ele continuaria a se multiplicar? Essa pergunta eu me fiz quando estava estudando sobre isso. Porque é muito fácil a gente depender de outro. Não, tem um pastor para cuidar das almas. Não, tem um evangelista lá para fazer o evangelismo. Tem o líder de missão para cuidar de missão. Mas nós todos devemos ter essa missão. Óbvio que nem todos vão ser os melhores do mundo para evangelizar fielmente lá nas ruas, dando uma palavra para quem precisa. Mas você pode fazer isso no seu trabalho, na sua escola, somente pela sua forma de viver. Porque a nossa forma de viver é tão diferente do mundo que o mundo fica até surpreso quando alguém age com os valores que estão em Jesus, os valores que estão falando na Bíblia. É uma surpresa hoje para o mundo. Alguém agir com honestidade, alguém falar a verdade, alguém ter uma palavra que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas uma palavra que se cumpre de fato. Então essas coisas chamam a atenção do mundo e essas pessoas podem se achegar a Jesus. Isso é uma forma de evangelizar também. O evangelismo ele não é feito parado. O evangelho ele é um corpo ativo. Nós somos o corpo de Cristo e ele deve estar em movimento. Porque o membro que não está em movimento, ele atrofia. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 2, diz: E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Então aqui nós vemos 4 gerações de discípulos. Primeiro, a geração de Paulo. Jesus chama Paulo e ele delega a missão também a Paulo. Paulo prega aos gentios. Mas ele não somente faz isso. Ele chama pessoas para perto. Pessoas para discipular por ele mesmo. E essas pessoas que ele discipulou, ele enviou para também fazerem discípulos. Nós vemos isso claramente na vida de Timóteo. 1ª e 2ª Timóteo, nós vemos diversos ensinamentos a Timóteo, que também se tornou um pastor de igreja. E também, Paulo ele não disse somente para ficar com ele, com Timóteo, mas para ele confiar a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, olha a preocupação de Paulo. Paulo ele não somente formou uma próxima geração, ele estava preocupado com a outra geração que viria após Timóteo. Então, algo que nós vemos na história do povo de Israel também.
Moisés morre, mas ele tem o seu sucessor, que é Josué. Mas, quando foi passar o bastão, Josué morre. Somente restam os idosos, os anciões daquela época. Depois que os anciões morrem, há um declínio espiritual muito grande em Israel. As pessoas se desviam porque não conhecem a Deus. Será que você é essa pessoa? Será que você será essa geração que o ensino de Deus a morrer com você? Ou você tem preparado outras pessoas? Será que você tem ensinado a outras pessoas o que Jesus fez na sua vida? O que Jesus fez através de você? Para que outra geração também leve esses ensinamentos para frente? Ou o evangelho ele vai morrer com você? Ou você vai ser a última pessoa da sua casa a lembrar dos feitos de Deus? Deus sempre teve essa preocupação, eu posso dizer preocupação, deixando de forma humana, né? Deus sempre falou sobre passar adiante os feitos dele na mesa, como diz em Deuteronômio. Passar adiante os feitos de Deus. Aqui vai outra pergunta difícil. Você está apenas frequentando a igreja ou está cumprindo a missão de Cristo? Quantas pessoas estão mais próximas de Jesus por sua causa? Uma coisa que eu me cobro muito é exatamente por essa missão. Deus ele colocou o chamado do ensino nas minhas mãos. Mas o que eu tenho feito com esse chamado? Eu tenho de fato ensinado outras pessoas? Eu tenho levado essa mensagem para frente de forma de ensino? Porque Deus ele deixou uma missão, um chamado na mão de cada um, e ele quer que esse chamado ele frutifique, como está na parábola dos talentos. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, mas ele espera que isso se multiplique. Mas será que nós não temos enterrado esse talento? E se nós formos comparar com a vida de Jesus, que é a comparação do nosso exemplo real, Jesus ele passou 3 anos pregando. E a maior parte do tempo ele ficou discipulando 12 homens. E esse pequeno grupo ele mudou o mundo inteiro. Porque nós vemos que Jesus ele não somente formou esses 12, mas outros discípulos também. Aqui ele apareceu depois da ressurreição. Tanto que tem uma passagem bíblica que diz, em Atos 17:6, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, o evangelho chegou até nós, por conta de Jesus, que enviou 12 homens. E esses 12 homens mudaram o mundo, anunciando o evangelho. O evangelho chegou até você, porque alguém pregou, alguém ensinou e alguém discipulou. O evangelho também chegou até mim. Quando eu ainda estava na escola, apenas 14 anos de idade, alguém me chamou para ir para a igreja dele, né? A vida do Alisson, glória a Deus pela vida dele, e me chamou e eu pude aceitar Jesus e pude caminhar com Deus e estar aqui falando com você que está aqui nesse vídeo. Então eu sou muito grato, porque Deus usou a vida de um para que também fosse salvo. E através da minha vida, houve salvação também na minha casa. A vida dos meus pais foi alcançada por Jesus. A vida do meu irmão foi alcançada por Jesus. E a vida de outras pessoas tem sido alcançadas por Deus. Porque Deus enviou alguém e eu fui alcançado por ele. E não há maior gratidão do que poder servir a esse Deus. Mas o que eu tenho feito com esse chamado que Deus colocou na minha vida? Então, a mensagem de Deus vai parar ou vai continuar através de você? Que a mensagem de Deus nunca pare. Porque, irmãos, assim como a palavra dele mudou a sua vida, que a palavra dele também mude a vida de outros através de você. Eu sei que a forma que Deus te usa é diferente da forma que Deus me usa, mas a forma que Deus te usa também é muito importante. Porque todos nós somos importantes para o bom andamento da obra de Deus. Então que o evangelho não pare através da sua vida. Essa aula não vai se estender tanto quanto as outras, porque eu quero mais que você reflita. Reflita na sua vida. Reflita naquilo que você pode fazer pelo corpo de Cristo, pela igreja de Deus e pela sua preciosa mensagem. Se você valoriza essa mensagem, você valoriza a importância que ela tem na sua vida, valorize também o que ela pode fazer por você na vida de outros também. Essa é a mensagem que eu quero deixar para sua vida.
A paz do Senhor.